Meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com seu amigo Clint, o burro, tentando, trazer mais sabedoria e curiosidade para vocês, se o YouTube deixar. Estamos em junho de 2022, em outubro, para nossa alegria ou nossa tristeza, vamos lá exercer nosso direito de cidadão nas urnas. Bom, votar é bom, é claro que é. O duro é ter que votar nesses candidatos que estão aí se apresentando para nós, né? A gente fica entre a cruz e a espada, literalmente. Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre as origens da democracia na Grécia Antiga e algumas diferenças para a nossa democracia moderna. Primeiramente, vou deixar claro as diferenças entre governo e Estado. O Estado é uma instituição dotada de soberania, com um conjunto de regras pré-definidas. O governo, o que ele é? Ele é apenas o gestor do Estado. E o que é a democracia? Segundo Carlos Drummond de Andrade, democracia é a forma de governo em que o povo imagina estar no poder. Porque você sabe, no fundo, quem continua mandando, né? Pois é, pessoal. Resumidamente, democracia é um regime de governo, né? É como o governo se comporta no poder e como ele administra o Estado, como um governo atua exercendo o seu poder sobre os governados, né? Que seriam nós, o povo. Um regime que conta com a participação popular e o poder, onde o poder emana do povo, seria dito democrático, pois tem a participação popular. A primeira mentira que te contam sobre a democracia é que ela é liberdade. Liberdade é uma coisa, democracia é outra. Lógico, na democracia nós temos eleições livres, liberdade para a imprensa, respeito aos direitos civis, né? Mas apesar de serem utilizados como sinônimo de liberdade, democracia é um regime político, não é sinônimo de liberdade. No regime autoritário, por sua vez, seria onde o governo retira, certos direitos do povo, dos cidadãos, e suspende, restringe alguns direitos. Uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas é quem controla de maneira arbitrária o governo. O regime totalitário seria a pior forma. Os governos controlam toda a vida das pessoas, tanto em aspectos políticos quanto na vida pessoal. Os governantes controlam absolutamente tudo. Exemplo seria o regime fascista e os nazis, vocês sabem o resto, né? E até o governo que os esquerdistas amam, a União Soviética do Joseph Stalin também era um regime totalitário. Segunda falácia que te contam, como diz Ciro Gomes, Bolsonaro genocida ou Bolsonaro fascista. Entre erros e acertos, eu acho que essa do candidato, eu acho que essa é um erro, Não estou defendendo o candidato A ou B, vocês votem quem vocês quiserem, Enquanto a gente ainda pode fazer isso, eu também posso votar em quem eu quiser. Mas vocês acham que vocês vivem num país com um governo totalitário, como eu acabei de explicar? Vocês perderam o direito de propriedade, perderam o direito de ir e vir, perderam as suas liberdades civis, perderam o direito de voto, Não. Até o comedor de capim aqui sabe que não. Então não tem como falar que é um governo fascista. Continua acreditando que estamos vivendo numa democracia. Bem diferente de um país totalitário. Os sistemas de governo, por sua vez, são as regras que regem as relações dos poderes e o executivo no exercício de suas funções governamentais. Lembrando que os três poderes são executivo, legislativo e o divino, quer dizer, judiciário. Aí os sistemas de governo, nós temos o sistema parlamentar, onde o chefe de governo e o chefe de Estado são pessoas diferentes. O chefe de governo é aquele que seria o administrador, no caso do sistema parlamentar, o primeiro-ministro. E o chefe de Estado, aquele que se apresenta como chefe da nação perante a outras nações, outros países. No caso da Inglaterra, é a Rainha Elizabeth, com seus 135 anos. E a população vota nos membros do parlamento e o primeiro-ministro é escolhido pelos membros do parlamento. No sistema presidencialista, o presidencialismo, que é o nosso, o presidente é o chefe do governo e do Estado.
é eleito diretamente pelo povo e tem um mandato por tempo limitado, determinado na Constituição. Pode indicar seus assessores e ministros, né, exceto no Brasil, onde o divino pode votar. Ele já fez isso tanto no governo atual quanto no governo petista. Semipresidencialismo. Caso da França, os poderes do presidente e do primeiro-ministro são divididos. O presidente é eleito pelo povo, de maneira com voto direto e universal. Esse ano, aliás, Macron vai ter que rebolar para governar, já que perdeu a maioria absoluta no legislativo. E o último sistema de governo seria o sistema diretorial. Não é ditatorial, diretorial, onde é escolhido um diretório, como é o caso da Suíça, onde o poder executivo é exercido, né, como eu falei, por um colégio eleito pelos parlamentares, por um período fixo de mandato. E o presidente desse diretório exerce o poder de chefe de Estado por 1 ano. As formas de governo são os formatos que uma nação pode adquirir, como, por exemplo, a monarquia, onde temos a figura central do monarca, e a república. A república vem do latim res publica. Res quer dizer coisa, e pública, povo. Seria a coisa do povo, onde temos um responsável, que seria o presidente da república, uma república parlamentarista, o primeiro-ministro, essa figura central, esse administrador da coisa pública, seria o responsável por cuidar do povo. E voltando a falar da democracia, temos a democracia como eu falei, um regime político, um regime onde todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, de maneira direta ou indireta. Importante, tem que ser cidadão. Um alemão, por exemplo, não pode participar da democracia brasileira se não for naturalizado, porque ele não é cidadão. Do mesmo jeito, se um brasileiro for para a Alemanha, como ele não é um cidadão alemão, antes de se naturalizar, ele não pode participar do processo democrático lá. O termo democracia vem do grego democratia, que quer dizer, que significa governo do povo. Demos quer dizer povo, a não ser nos EUA, onde, Estados Unidos, onde democracia, o termo demo quer dizer demônio mesmo. Aquele partido do democrata é coisa do demo mesmo, coisa ruim. E no caso brasileiro, outro significado para a democracia seria democracia, é o povo levando o creu da cia, democracia. Surgiu aonde? Surgiu na Grécia, em Atenas, no século V a.C., sendo quem é o pai, o pai da criança, o pai da democracia ateniense, chamava, porque ele já morreu, óbvio, século V a.C., Clístenes. Apesar do pai da democracia ser considerado Clístenes, outros atenienses fizeram importantes reformas políticas para chegar até o regime democrático. Antes de ser uma democracia, Atenas era uma monarquia, era governada por um rei soberano. Então teve um golpe de Estado e Drácon, em 621 a.C., organizou uma forma de regime político, pautado na aristocracia. Drácon era um legislador de Atenas, que organizou uma série de leis para manter esse governo aristocrático no poder, abolindo a monarquia, que já tinha sido derrubada. Esse regime político se constrata. Opa, tá difícil, hein? É um contraste ao regime absolutista monárquico, pois ele era dividido ainda que apenas para uma elite. Na monarquia, o poder ficava apenas na mão de uma pessoa, o rei. Na aristocracia, ele fica na mão da elite, de nobres, um grupo seleto. Tem gente que é a volta da monarquia no Brasil, aqui eu sou a favor, não sou contra não, contanto que o monarca seja eu. Burro por burro, eu prefiro eu. O regime aristocrático, como eu falei, quer dizer literalmente o governo dos melhores, que era uma forma de governo no qual o poder político ficava na mão dos nobres, uma elite pequena. Drácon é famoso por suas leis extremamente rígidas e por serem leis escritas, o que criou o conceito das leis draconianas. Ah, sei, aquela que vem do Conde Drácula. Não, comedor de capim. As leis comparáveis à lei de Drácon são leis extremamente rígidas, por isso são chamadas draconianas, porque vem de Drácon, não tem nada a ver com o Conde Drácula. Depois de Drácon veio Solon, em 594 a.C., ele aboliu algumas leis de Drácon, e
como proibiu a prisão por dívidas e ampliou os direitos políticos de acordo com a renda das pessoas, não apenas somente com o nascimento. Né? Ele aboliu esse segregacionismo das leis draconianas, mas o voto ainda era censitário, né? Dependia do quanto a pessoa tinha. Criou a bulé, uma espécie de conselhos de anciões, anciãos não, né? Ancião grandão, anciões, que preparavam as matérias a serem votadas na equésia, que é a assembleia onde as decisões eram tomadas. Criou Elieu o tribunal que julgava os crimes comuns. Depois veio Clístenes, em 510 a.C., que criou o regime democrático, em oposição à aristocracia de Solon e de Drácon. Né? A democracia, nas palavras de George Bernard Shaw, um escritor irlandês, é a substituição de alguns corruptos, né? Alguns aristocratas, por muitos incompetentes. Palavras dele, abre aspas, não fui eu que falei. Esse regime político distribui-se o poder aos cidadãos que se reúnem na equésia, como eu falei, que é a assembleia. Porém, a cidadania incluía apenas homens, filhos de pai e mãe atenienses, livres, maiores que 21 anos, independentemente da renda. Isso já era melhor que a aristocracia de Drácon, né, e que o voto censitário de Solon. Porém, escravos, mulheres menores de 21 anos ainda não podiam votar. Dos 200 mil atenienses, mais ou menos, né, naquela época, somente 30 mil eram considerados cidadãos e aptos a participar da vida política. E na democracia ateniense, ela se organizava em 3 poderes, semelhante aos dias de hoje. Tínhamos o poder judiciário, que tinha 2 estruturas, o areópago, composto por antigos juízes que julgavam os crimes graves, o elieu, que julgava os crimes vulgares, e ali os juízes eram escolhidos por sorteio. O poder legislativo também tinha 2 estruturas, a bulé, que era o conselho dos anciões, hoje errei de novo, anciões que preparavam os trabalhos para serem discutidos na equésia, e a equésia que era a assembleia onde todos os cidadãos participavam e tomavam as decisões. O poder executivo também tinha 2 estruturas, os estrategos, que cuidavam de assuntos militares, eram escolhidos por eleição, e os arcontes, que eram escolhidos por sorteios, que eram compostos por sacerdotes, que tinham mais funções religiosas, e também eram os juízes que atuavam no areópago. Algumas características da democracia ateniense que diferem, né, ela do dia de hoje. Na democracia ateniense, a democracia era exercida de maneira direta nas assembleias. A democracia ateniense tinha como um dos traços fundamentais a isegoria, a isonomia e a isocracia. Todos tinham direito igual à palavra, todos podiam falar, discursar perante, né, a Assembleia. Né? Todos tinham direito igual perante a lei e igual participação. Claro, para aqueles, como falei, considerados cidadãos. Nas assembleias atenienses, inicialmente, os seus membros não tinham profissão de político. Eles eram artesãos, comerciantes que iam lá e se reuniam. E como forma de recompensa pelas horas de trabalho perdidas e que eles, né, despendiam lá, eles recebiam uma compensação financeira chamada mistos. É tipo aqui, onde as pessoas viram políticos pela preocupação com o bem-estar do povo. Não é pelo 14º salário, cliente. Isso é maldade sua. Na Assembleia, né, na equésia, o voto era aberto. Todo mundo falava, todo mundo sabia quem votou no quê. Após alguém ler a proposta do relatório elaborado pela bulé. O voto era dado pelos cidadãos com a mão erguida, e o nome desse ato era chamado cheirotonia, né? Cheirotonia. Deve ser pelo cheiro agradável que devia ficar na Assembleia durante o verão grego. Somente na votação dos casos de ostracismo o voto era secreto. O termo vem de ostraco, um pedaço de cerâmica onde você escrevia, né, os atenienses escreviam o nome daquele cidadão que eles queriam remover, né, expulsar da cidade. E o pedaço era deixado lá na ágora para depois ser contado. Né? O ostracismo era a exclusão do cargo público ou político. Né? E a pessoa se fosse condenada, ela era exilada de Atenas por 10 anos. Outra característica interessante era que antes de assumir um cargo público, como legislador ou juiz, os cidadãos faziam um exame chamado
doquimasia, ou doquimásia, né? Onde se verificava a conduta do indivíduo. Já pensou? Aqui ia cancelar a eleição por falta de competência dos candidatos. E esses cidadãos, eles não podiam servir mais que 2 vezes na vida. Né? Não era igual aqui com o José Ribamar, o senhor Sarney, tá aí há 59 mil anos no poder. O cara já era político e velho quando meu avô tinha 18 anos. O meu avô morreu, eu tô ficando velho e o cara ainda tá lá na política. Os magistrados, né, inicialmente eles eram escolhidos por indicação, mas vendo que esses poderiam se tornar muito influentes e prejudicar a vida democrática, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Os gregos então começaram a escolher os magistrados por sorteio. Não era por indicação política, igual o nosso divino tribunal. Novamente, né, qualquer coincidência, né, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. E nas democracias modernas, o poder soberano permanece com os cidadãos, mas o poder político é exercido indiretamente por meio de seus representantes eleitos, né, através do voto. É a chamada democracia representativa. Somente em alguns lugares na Suíça ainda existe a democracia direta. Imagine na Índia, a maior democracia do mundo, né? Pode não ser a melhor, mas é a maior. 1 bilhão de pessoas discursando. Ia demorar 100 anos até todo mundo terminar de se manifestar na Assembleia. Por isso, adotou-se a democracia representativa, com eleições em intervalos regulares e mandatos temporários. Na democracia, temos o regime da maioria absoluta. O voto proporcional da maioria é o que toma as decisões. Não é a vontade da minoria, igual tentam impor. Né? É óbvio que é necessário que exista o respeito às minorias, ninguém está negando isso. Né? Tem que ter um respeito, né? Direitos, com certeza, assina embaixo. Né? Mas o que predomina na democracia ainda é a vontade da maioria, que deve ser. As decisões são tomadas pela decisão da maioria. E por hoje é só, pessoal. Próximo vídeo vamos continuar falando sobre noções de cidadania e eu vou apresentar para vocês exatamente o que está escrito na nossa Constituição sobre os nossos direitos e deveres como cidadão, seu Yotoba deixar. Um grande abraço e tchau!